Será que as coisas estão lá, mesmo quando eu não estou olhando para elas? Se ouve essa pergunta, você vai falar, é claro que as coisas estão lá quando a gente não está olhando. Porém, na física quântica, as coisas nunca são tão simples assim. Então a gente vai discutir essa questão no decorrer desse vídeo, utilizando o Teorema de Bell, que vai responder justamente essa pergunta e vai amplificar a nossa noção de física quântica. Será que as coisas estão lá mesmo quando a gente não está olhando para elas? Para iniciar essa nossa discussão, eu tenho que definir dois conceitos aqui. O conceito de realismo e o conceito de localidade. A gente vai entender como realismo, nessa nossa discussão, uma ideia de que as coisas existem quando a gente não está olhando para elas, ou seja, de que as coisas têm uma realidade objetiva independente do observador ou independente de qualquer medida, e que essa realidade objetiva, ela obedece a algumas regularidades, ou necessariamente, para ela existir, ela tem que obedecer algumas leis físicas. E o que a gente vai entender como localidade? Localidade, a gente vai definir localidade como sendo, se eu tenho duas coisas, elas só podem interagir quando elas estão juntas, e se elas forem interagir à distância, elas têm que interagir, nenhuma informação pode correr entre elas mais rápido do que a velocidade da luz. Ou seja, tem que haver algum elemento de radiação trocando, ou qualquer outro, não importa, trocando informação entre elas, mas com uma velocidade máxima. Eu nunca posso ter uma troca de informação instantânea entre duas coisas que estão separadas no espaço. Como a gente já viu nessa série de física quântica para principiantes, o advento da física quântica no início do século XX quebrou uma série de paradigmas da física clássica, paradigmas que eram estruturais, da física clássica. A dualidade onda-partícula, que é introduzida pela teoria quântica, ela diz que as radiações podem ser entendidas tanto como ondas quanto como partículas. Assim como a matéria pode ser entendida tanto como partícula, também pode ser entendida como ondas. A partir da dualidade onda-partícula vem o princípio da incerteza do Heisenberg. Então a ideia de posição, que é uma das ideias estruturais da física clássica, a ideia de que as coisas têm uma posição bem definida, ela é abolida na física quântica. Se a ideia de posição é abolida, a própria ideia de trajetória também, Eu não posso determinar uma trajetória bem definida em todos os instantes de tempo na física quântica. Aí chega o Max Born e ele vai fazer uma interpretação estatística da teoria quântica, dizendo que a teoria quântica, ela não pode te dar resultados deterministas da realidade. O máximo que ela pode fazer é te dar probabilidades de coisas que vão acontecer. A gente tem uma abolição também do determinismo, que é uma ideia central, uma ideia fundamental da física clássica. Você não pode mexer com fundamentos tão bem estruturados da física clássica sem reações violentas de alguns físicos, que vão se posicionar de uma forma extremamente crítica a essa nova teoria quântica. A partir desse posicionamento, do desenvolvimento de uma teoria quântica que vai colocar em xeque alguns pilares estruturais da física clássica e as ideias que já estão colocadas da física clássica, você tem aí, grosso modo, uma polarização de posicionamentos dos físicos na comunidade científica. Então, por um lado, a gente vai ter um grupo de físicos que vão interpretar essa nova teoria quântica como sendo realmente uma teoria finalizada, uma teoria correta, no sentido de que a natureza, em nível microscópico, ela se comporta exatamente como a teoria quântica está descrevendo, ou seja, não existe a ideia de determinismo na natureza em nível microscópico. Não existe a ideia de posição bem definida, não existe uma ideia de um realismo, no sentido de que as coisas estão ali se comportando de uma maneira bem determinista o tempo todo. Esse posicionamento, a gente já discutiu bastante nos nossos vídeos anteriores, ele ficou conhecido como a interpretação de Copenhague da física quântica, que em linhas gerais diz o seguinte: a física quântica ela não é realista, no sentido de que quando eu faço uma medição, na verdade, eu não estou só determinando um valor ou conhecendo um valor que já estava lá antes da medida, mas o ato de medir é o ato de criar esse valor. Físicos envolvidos na interpretação de Copenhague, que era o Niels Bohr, o Heisenberg, o Max Born, o Pauli, eles afirmavam que a teoria quântica ela é completa e que a natureza era daquela forma.
Por outro lado, você tinha esses físicos que reagiam de forma crítica a essa nova teoria quântica. Bom, os críticos a essa teoria quântica, essa teoria não realista da física, eram o Einstein, o Schrödinger, o de Broglie, entre outros físicos de peso, né? E o que eles afirmavam? Eles afirmavam que a teoria quântica, na verdade, ela estava correta, só que ela estava incompleta. Devem haver variáveis ocultas que conectam de forma determinista esses fenômenos que até agora, na teoria quântica, estão sendo descritos como fenômenos estatísticos. As coisas já estavam lá e quando eu faço uma medida, eu estou simplesmente constatando aquele valor que já existia antes de eu fazer a medida. A natureza, ela é realista, ela é determinista e existiam variáveis ocultas, né? Ou seja, variáveis escondidas ali nesses processos que deveriam ser investigadas e descritas e que devolveriam o realismo para teoria quântica. Nesse contexto, em 1935, 3 físicos, o Einstein, o Podolsky e o Rosen, eles lançam um artigo que vem com uma crítica ferrenha da teoria quântica, que é o famoso artigo EPR ou paradoxo EPR. Nesse artigo, em linhas gerais, o paradoxo afirma que não pode haver uma teoria quântica completa. As variáveis ocultas são uma condição necessária para a teoria quântica. E qual que é o paradoxo que eles colocam? É o emaranhamento quântico. Eles descrevem o emaranhamento quântico pela primeira vez e descrevem esse emaranhamento quântico como um paradoxo, uma coisa que não deveria existir. Por quê? Porque ele feriria 2 princípios básicos da teoria da física clássica. Eles feririam o realismo, que a gente discutiu no início desse vídeo, e a localidade. Em linhas gerais, o emaranhamento quântico diz que quando eu tenho 2 partículas quânticas, né, microscópicas, que interagem em algum momento, elas têm que conservar, elas têm que manter algumas leis de conservação da física, né? Conservação da quantidade de movimento, conservação do momento angular, etc. Se a teoria quântica, na interpretação de Copenhague, estivesse correta, depois que essas partículas começam a se distanciar entre si, elas ficam emaranhadas, no sentido que elas trocam essas informações para manter a conservação dessas grandezas, né? Só que, pelo princípio da interpretação de Copenhague, essas grandezas não estão definidas, né? Elas só vão ser definidas no momento da medida. Só que como elas estão emaranhadas, se eu meço, por exemplo, a quantidade de movimento dessa partícula aqui, essa partícula tem que conservar, a quantidade de movimento do sistema das 2 partículas tem que se conservar. Então, quando eu meço a quantidade de movimento dessa partícula, a quantidade de movimento dessa outra partícula tem que se definir instantaneamente e automaticamente. E aonde o Einstein, o Podolsky e o Rosen viam o paradoxo? Ora, se essas partículas estão muito longe, como que eu posso ter uma informação que vai se transmitir instantaneamente dessa partícula e definir o estado de outra partícula que está distante, né? Então ele via isso como uma impossibilidade física. Na década de 1950, um físico estadunidense que se naturalizou brasileiro, né, chamado David Bohm, ele propõe uma interpretação da física quântica chamada interpretação das ondas piloto, que é uma interpretação que vem alinhada com a ideia das variáveis ocultas, só que ela dá um up aí na ideia das variáveis ocultas. Por quê? No paradoxo EPR, o Einstein, o Podolsky e o Rosen, eles descrevem o emaranhamento quântico como uma impossibilidade, mas eles descrevem em termos de conservação da quantidade de movimento. O emaranhamento se dá porque a quantidade de movimento tem que ser conservada. Então essa informação, ela está sempre conectando essas 2 partículas. O David Bohm, ele reescreve o mesmo paradoxo EPR, só que em termos de spin. E a grande vantagem de você descrever o paradoxo EPR em termos de spin é que o spin é muito mais fácil de ser medido, é muito mais fácil de eu estabelecer correlações de spin, porque eu só posso ter um spin positivo e um spin negativo, né? Eu só posso ter 2 possibilidades de spin da partícula, enquanto eu posso ter n possibilidades de quantidade de movimento. E quando eu descrevo o paradoxo EPR em termos de spin, eu posso abrir portas para experimentações mesmo, para uma série de experimentos que comprovem, então, a veracidade ou não do paradoxo EPR e do emaranhamento quântico. Esse trabalho do David Bohm, essa reinterpretação do paradoxo EPR, chamou muito a atenção de um físico irlandês chamado John Stuart Bell, que
pega esse trabalho do David Bohm e enxerga nesse trabalho a potencialidade de se realizar experimentos concretos que analisem ou que investiguem os fundamentos da física quântica e que finalmente deem uma resposta para esse debate que a gente estava discutindo agora há pouco. Na verdade, antes do Bell se debruçar sobre esse problema dos fundamentos da física quântica para tentar entender se a interpretação de Copenhague realmente está completa ou se é necessário mesmo uma teoria mais sofisticada que envolva variáveis ocultas, um matemático, na verdade, um matemático húngaro chamado John von Neumann, ele já tinha desenvolvido um teorema profundamente teórico e matemático embasado no formalismo da física quântica que já demonstrava que a interpretação de Copenhague está correta. O von Neumann, ele desenvolveu esse teorema na década de 20, no final da década de 20. Acontece que o trabalho do von Neumann, ele era muito restritivo, ele usava muitas hipóteses bastante restritivas. E além disso, ele não tinha nenhuma possibilidade de comprovação experimental. O John Bell se debruçou no trabalho do David Bohm e também no trabalho do von Neumann. Ele parte da ideia fundamental da teoria de variáveis ocultas, que é a ideia do realismo. Ele diz assim: eu vou trabalhar sempre com a localidade preservada. Então ele preserva a localidade e vai questionar o realismo. Aí ele parte da seguinte hipótese: se existirem mesmo variáveis ocultas, o realismo tem que ser preservado. Logo, as medidas elas têm que ser coerentes, né? Então eu tenho que obter sempre o mesmo resultado para a mesma medida. Aí ele pega o trabalho do David Bohm, que descreve, né, o paradoxo EPR em termos de spin. Se eu tenho duas partículas que interagiram em algum momento, né, e se separaram, se eu medir o spin de uma delas nesse ponto, o outro spin tem que ser determinado de forma oposta no outro ponto. A grande sacada do John Bell é a forma de fazer essa medida. Se eu coloco um detector aqui para medir o spin positivo, vamos considerar spin 1. Ok? Eu detectei aqui uma partícula com spin 1 positivo. A outra, necessariamente, tem que definir seu spin lá negativo. As teorias de variáveis ocultas, elas vão dizer o seguinte: esses spins estão determinados já, certo? Eles não vão se determinar no instante que eu observo, no instante que eu faço a medida. O que o Bell faz? Ele fala assim: se eu colocar um detector que detecte esse spin aqui, vamos chamar esse detector de detector A, ele detecta um spin aqui, 1. E o outro detector alinhado convenientemente, no ângulo conveniente a esse detector, para detectar o spin da outra partícula, vamos chamar de detector B, ele vai ter necessariamente que medir um spin menos 1. Se eu calcular o produto entre esses dois spins, eles têm que dar sempre menos 1. Então, quando eu faço o produto da medida do detector A pela medida do detector B, eu encontro uma correlação. Se eu inverter um desses detectores de forma a fazer a medida oposta, eu vou ter o contrário, o inverso, uma correlação de 1 positivo. Qual a grande sacada do Bell? Ora, isso só vai acontecer, eu vou ter sempre um resultado de menos 1 ou de 1, né? O inverso vai ser 1, obviamente, se eu colocar esses detectores em posições convenientes, né? Agora, e se eu tiver um detector C numa orientação intermediária, que não seja uma orientação que me dê esses dois spins exatos? Aí eu vou ter uma indeterminação, claro, na medida. Ora, o que o Bell vai fazer? Ele vai argumentar usando argumentos estatísticos e usando o formalismo da física quântica. Se as variáveis ocultas realmente existirem, o fato delas existirem tem que dar uma correlação entre essas medidas de A e de C, uma correlação estatístico-matemática baseada no formalismo da física quântica. Ele desenvolve essa correlação estatístico-matemática, que tem que existir no caso de variáveis ocultas, mas não tem necessariamente que existir no caso da interpretação de Copenhague, porque no caso de variáveis ocultas eu tenho que ter uma relação entre essas medidas, dado que a medida nunca pode mudar. Já na interpretação de Copenhague, como eu tenho probabilidades de medidas, eu não tenho que obedecer essa relação matemática. Ele desenvolve, a partir de estatística básica e do formalismo da física quântica, uma equação, na verdade é uma inequação, né? Uma desigualdade. Eu não vou demonstrar isso matematicamente aqui, mas nas referências que estão aqui na descrição do vídeo, você tem diversos trabalhos que demonstram passo a passo como que o Bell descreveu isso. Então, o teorema de Bell, depois de desenvolver, baseado nessas premissas que eu acabei de descrever, ele chega nessa desigualdade que vocês estão vendo na tela agora. Essa desigualdade é chamada de teorema de Bell ou desigualdade de Bell. John Bell, ele lança
esse teorema em 1964, num artigo de 4 páginas. O que significa o teorema de Bell? Se essa desigualdade ela é sempre respeitada, significa que existem variáveis pré-existentes, realistas, que têm que ser levadas em conta. E se essa desigualdade for quebrada, significa que essas variáveis não existem, não existe uma realidade pré-existente. A realidade realmente ela é criada no momento da observação. O primeiro cientista a verificar a desigualdade de Bell em laboratório, em experimentos, foi o físico estadunidense John Clauser, em 1972. E ele obtém o resultado da violação da desigualdade de Bell. Em 1983, ou seja, mais de uma década depois, o físico francês Alain Aspect, ele faz esse tipo de experimentos agora com uma forma muito mais precisa, usando um aparato experimental muito mais preciso, e ele confirma os dados do John Clauser. Então, ele obtém as violações da desigualdade de Bell agora de uma forma definitiva. Na década de 90, no início da década de 90, um físico austríaco chamado Anton Zeilinger, ele começa a se debruçar em experimentos utilizando a física quântica e a desigualdade de Bell. E aí ele obtém resultados incrivelmente sofisticados, porque os experimentos são bem mais sofisticados do que aqueles feitos na década de 80. Esses 3 físicos, John Clauser, Alain Aspect e o Anton Zeilinger, obtiveram resultados sempre de violação do teorema de Bell. Esses 3 físicos, eles acabaram ganhando o prêmio Nobel em 2022. Então, a comprovação inequívoca da violação das desigualdades de Bell diz pra gente que no íntimo da natureza, ali no íntimo das relações físicas, eu não tenho determinismo, eu não tenho realismo. Uma grandeza só se define na hora que eu meço aquela grandeza. Uma posição só se define na hora que eu meço. Enquanto eu não meço, eu tenho que aceitar a ideia da superposição quântica, que aquela partícula ela está espalhada em probabilidades de estar em lugares diferentes ao mesmo tempo. Agora, finalmente, a gente vai responder aquela pergunta inicial lá do vídeo, As coisas estão lá quando a gente não está olhando para elas? No mundo microscópico, no mundo ali onde reina a teoria quântica, a resposta é não. Não existe um realismo, desde que eu mantenha a localidade preservada, ok? O ato de medir não é só o ato de você achar ali uma grandeza que já existia, que fui lá e tomei conhecimento dela. Não. O ato de medir é o ato de determinar a realidade, é o ato de determinar aquela grandeza. Então a grandeza só se determina no momento da medida, ela não está determinada anteriormente. Então as coisas estão lá quando eu não estou olhando? Para a física quântica, para a teoria quântica, a resposta é não. Elas estão no estado de superposição, elas não têm um realismo bem determinado. O realismo só se determina na hora que eu olho, o que já é uma concepção de mundo muito louca, muito diferente da nossa concepção macroscópica. Aí você deve estar se perguntando, Pô, mas isso não é possível. Essa caneta aqui, por exemplo, mesmo se eu não estiver olhando, tira essa caneta, deixa aqui, eu não estou olhando para ela, não tem ninguém olhando para ela, mas ela existe, ela está ali. De fato, no mundo macroscópico, as coisas existem, existe um realismo no mundo macroscópico, que é previsto pela própria teoria quântica, porque eu estou em escalas de grandeza muito diferentes. O formalismo da física quântica, ele é baseado na constante de Planck, que é um número muito pequenininho. Então, os efeitos quânticos são efeitos em escala microscópica. Nesse universo microscópico, escala molecular, escala atômica ou subatômica, os efeitos da física quântica são dramáticos, eles são realmente sentidos. Então, o antirrealismo ou não realismo, ele vai se manifestar nesse universo do muito pequeno. Quando eu vou para escalas maiores, a física quântica continua valendo, a teoria quântica ela é universal. Os efeitos dela, quando eu estou numa dimensão, por exemplo, de uma caneta, eles são tão ridiculamente pequenos, e eu demonstro isso em vídeos anteriores, que eles são absolutamente desprezíveis. Então, para essa caneta, o realismo continua existindo. Então, quando eu estou no meu mundo macroscópico, eu mantenho o realismo, mas não porque a física quântica não valha, mas é porque os efeitos da física quântica são absolutamente desprezíveis. Pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e até a próxima.